Este vídeo é um oferecimento da Amazon, onde você encontrará todos os livros ambientados no universo das crônicas, bem como os mais incríveis produtos relacionados às crônicas, a Game of Thrones e a House of the Dragon, sempre com os melhores preços. Para conferir, basta clicar nos primeiros links na descrição abaixo. Comprando através deles, você estará me ajudando a produzir diariamente e tornando o MGF cada vez mais forte. Aerys Targaryen nasceu em Porto Real, a capital de todos os reinos, no ano 244 após a conquista, como o primeiro dos filhos do príncipe Jaehaerys Targaryen com sua senhora esposa e irmã, Shira Targaryen. Aerys viria ainda a ganhar uma irmã, a princesa Rhaella, que viria em tempo a se tornar também sua esposa, seguindo a tradição incestuosa da Casa do Dragão, herdada de sua cultura valeriana ancestral. Ele possuía os traços característicos de sua herança valeriana, com cabelos dourados claros e olhos purpúreos, e desde cedo foi considerado como um belo jovem, agradável e encantador, sendo apreciado por todos na corte. Em seus anos de adolescência, ele foi casado a Rhaella para assegurar a perpetuação da dinastia, ainda que seu avô, o rei Aegon V, fosse frontalmente contra a tradição do incesto dentro de sua casa. A motivação de Jaehaerys para arranjar o casamento de seus filhos fora a profecia de uma bruxa da floresta, que havia vaticinado que o príncipe que fora prometido, o objeto de uma antiga história cultuada pelos Targaryen, nasceria da linhagem de Aerys e Rhaella, de modo que ambos precisavam ser unidos para cumprir tal profecia. Contudo, apesar da determinação do pai de ambos, de acordo com as memórias de Sir Barristan Selmy, que esteve presente ao casamento, não havia nenhum apreço ou carinho entre os irmãos naquele dia, o que sugeria que nenhum dos dois estava feliz ou satisfeito com o arranjo. Ainda durante os seus anos de infância, Aerys se tornou muito próximo ao herdeiro do rochedo Casterly e do Ocidente, Tywin Lannister, o filho mais velho de Lord Tytos, enquanto este servia como pajem na corte. Ele também se tornou muito amigo de seu primo distante, o herdeiro de Ponta Tempestade, Steffon Baratheon. Em tempo, os três jovens se tornaram inseparáveis. No ano 259 após a conquista, a princesa Rhaella deu à luz o primeiro filho de Aerys, Príncipe Rhaegar, durante o episódio conhecido como Desastre em Solar Estival, um ambiente de dor, sangue e fogo, que marcaria de forma profunda a Casa Real de Westeros dali em diante. Nesse desastre, muitos cortesãos foram mortos, incluindo aí o rei de então, Aegon V, e seu bem-amado amigo, o senhor comandante da Guarda Real, Sir Duncan o Alto. Mas tanto Aerys quanto sua esposa e seu filho sobreviveram, e puderam retornar ilesos à corte para assistir à ascensão de seu pai Jaehaerys ao poder, como o segundo de seu nome. Um rumor, aliás, dava conta de que, na mesma noite da coroação de seu pai, o príncipe Aerys teria tirado a virgindade de Lady Joanna Lannister, a bem-amada de Tywin, o que teria representado a primeira, mas não a última, rusga entre os dois inseparáveis amigos. No ano seguinte, 260 após a conquista, Aerys serviu como escudeiro durante a Guerra dos Reis de Nove Moedas, o nome pelo qual a quinta e última das rebeliões Blackfyre ficaria conhecida, e ali, com 16 anos de idade, ele foi finalmente sagrado como um cavaleiro por seu amigo Tywin. 2 anos depois, em 262, o fraco Jaehaerys II faleceu e Aerys foi elevado à condição régia, também como segundo de seu nome, e a princípio, seu governo começou com grandes promessas e grandes expectativas. Aerys era então uma figura carismática na corte, que tratava bem a todos e tinha um charme irresistível, e por isso, seus cortesãos e o povo comum tinham grandes esperanças de um prolífico reinado, uma nova era de ouro para os reinos. O novo rei substituiu muitos dos oficiais mais importantes da corte, removendo velhos cansados que haviam sido apontados por seu pai e colocando em seu lugar jovens dinâmicos e cheios de energia, e a mais notável de tais mudanças foi o apontamento do próprio Tywin como sua nova mão, após Aerys se sentir admirado com a demonstração de poder implacável que Tywin fizera durante a rebelião Rain Tarbeck, quando duas das casas mais poderosas do Ocidente haviam tentado se levantar contra o governo de seu pai, e haviam sido duramente reprimidas pelo próprio Tywin, que era muito mais enérgico do que o plácido Lord Tytos.
Aerys declarou durante sua coroação que seu desejo era o de ser, simplesmente, o maior rei na história dos Sete Reinos, e muitos de seus amigos próximos o encorajavam neste propósito, lhe dizendo que, um dia, ele poderia vir a ser conhecido como Aerys, o Sábio, ou até mesmo como Aerys, o Grande, tamanho era o potencial que enxergavam nele. Aerys tomou isso como um grande incentivo e em seus primeiros anos de reinado foi um monarca proativo, assumindo diversos projetos e tomando diversas iniciativas para alterar o reino da forma como ele julgava mais salutar. Ele alardeava grandes planos aos seus cortesãos, mas era também verdade que era muito volúvel, perdendo rapidamente o interesse em tais projetos tão rapidamente quanto os havia formulado, e seus cortesãos simplesmente tomavam essa volatilidade como mais um dos aspectos do charme de Aerys, perdoando-o por isso. Alguns dos planos nunca realizados de Aerys incluíam uma invasão total aos degraus, talvez motivado pelas suas memórias de guerra da rebelião Blackfyre, para incorporá-los em definitivo ao reino, a construção de uma segunda muralha centenas de quilômetros mais ao norte a partir do atual, para adicionar novas terras ao reino, depois de conversar com Lord Rickard Stark durante uma visita à corte em 264, a construção de uma imponente nova capital, toda de mármore branco, ao sul da torrente da Água Negra, depois de reclamar de forma veemente do odor pútrido de Porto Real, em 265, construir uma grande frota de guerra, para suas palavras, trazer o Titã de Bravos de joelhos, após uma disputa com o Banco de Ferro no ano 267, e finalmente, a construção de um grande canal subterrâneo para fazer as areias de Dorne florescerem, depois de sua visita ao Principado Sulista no ano 270. Eram todos grandes e ambiciosos projetos, dignos do maior reinado da história de Westeros, mas nenhum deles foi adiante, e Aerys parecia perder o interesse em um assim que outro pipocava em sua mente, que já começava a dar os primeiros sinais de que divagava. Ainda assim, apesar da natureza volúvel do rei e de seus projetos mirabolantes, os Sete Reinos apreciaram um período de paz e abundância como há muito não se via, graças ao trabalho diligente de Tywin como mão, que empreendeu verdadeiros milagres enquanto a mente do rei pulava de projeto mirabolante em projeto mirabolante, resolvendo, por exemplo, a disputa com o poderoso Banco de Ferro com Ouro Lannister, impedindo que a instituição se tornasse uma inimiga da coroa, uma perspectiva muito perigosa. Ele também apaziguou os ânimos dos lordes mais exaltados do reino, repelindo as leis, os direitos e as proteções generosas que haviam sido concedidos ao populacho pelo rei Aegon V, um notório amigo da classe plebeia, além de angariar também o apoio e o apreço dos ricos mercadores citadinos ao ordenar as reduções de diversas taxas e tarifas alfandegárias nos maiores portos dos reinos, Porto Real, Lannisporto e Vila Velha, aumentando o fluxo comercial e os lucros dos poderosos senhores do comércio. Além disso, ele também era conhecido por melhorar a infraestrutura dos reinos, por punir criminosos de maneira implacável e por organizar suntuosos torneios, todas medidas que agradavam aos poderosos. E mesmo que Tywin em pessoa tenha permanecido sendo uma figura pouco amada nos reinos, por suas maneiras implacáveis e poucos modos amistosos, ele se provou como sendo um administrador brilhante, deixando a tarefa de bajular e encantar cortesãos e populares a cargo do carismático Aerys. A fama de Tywin como um gestor brutalmente eficiente se tornou tamanha, aliás, que em um determinado ponto começaram a circular a boca miúda boatos de que era ele, e não Aerys, o verdadeiro governante dos Sete Reinos. Boatos estes que obviamente aborreceram sua graça, que começou a se arrepender da escolha de Tywin como mão, mesmo não podendo negar sua eficiência. A relação já minguante entre o rei e sua mão foi ainda mais prejudicada pela questão da Senhora Joanna, com quem Tywin veio a se casar. Sejam os rumores sobre o suposto caso entre ela e o rei verdadeiros ou não, o fato é que, para Tywin, eles eram problemáticos simplesmente por existirem, o que apenas piorou quando o rei compareceu à cerimônia de casamento entre ambos. Durante o banquete, um Aerys embriagado foi ouvindo alardeando que era uma pena que o direito do senhor à primeira noite tivesse sido abolido nos reinos, em tom de brincadeira, mas isso não foi bem recebido por Tywin. Ademais, ele tomou certas liberdades lascivas e indecorosas com a noiva durante a cerimônia de acamagem, mais um fator bastante problemático. Disse que, depois daquela noite, Tywin jamais veio a se esquecer do comportamento do rei em seu casamento. Enquanto isso, o casamento real era profundamente infeliz, e Aerys ficou conhecido por tomar diversas amantes, fato para o qual Rhaella notoriamente fazia vista grossa, embora afirmasse ao rei que ela não admitiria que ele tornasse suas damas de companhia em suas putas particulares.
Nesse sentido, Lady Joanna foi dispensada como dama de companhia de Rhaella pouco após seu casamento com Tywin, o que deu ainda mais potência aos rumores que davam conta da suposta relação entre Aerys e ela. Joanna não foi a primeira senhora a ser dispensada daquela forma, e nem seria a última, mas mesmo assim, sua condição como esposa da mão do rei tornava a questão toda muito mais problemática. Outro problema que lançava uma sombra por sobre o casal real era a dificuldade de ambos em voltar a conceber. Nos anos de 263 e 264, a rainha sofreu 2 abortos, e em 267 nasceu a princesa Sheena, que infelizmente veio ao mundo natimorta. Em 269 veio o príncipe Daeron, que viveu durante apenas meio ano, e em 270 mais um natimorto. Em 271, mais um aborto. O ano 272 assistiu ao nascimento do prematuro príncipe Aegon, que morreria no ano seguinte, e todos esses abortos e natimortos azedaram a opinião do rei sobre sua esposa. A princípio, Aerys havia sido compassivo, consolando Rhaella em sua dor, mas com tantos episódios trágicos, sua opinião mudou, e ele passou a suspeitar que todos aqueles natimortos fossem uma espécie de punição dos deuses pela suposta infidelidade da rainha. Já a partir do ano de 270, ele havia decidido que nenhum dos abortos e natimortos haviam sido mesmo seus, e que todos foram produto da infidelidade de Rhaella, mortos pelos deuses para evitar que um bastardo ascendesse ao trono de ferro. Desse modo, o rei ordenou que a rainha fosse confinada na fortaleza de Maegor e colocou 2 septãs para dormir junto a ela em seu quarto, para garantir sua continuada fidelidade ao rei, acreditando que, dessa forma, mais herdeiros legítimos nasceriam. Enquanto isso, sua relação com sua mão apenas piorava. Anteriormente, Aerys havia aprendido a ouvir e a respeitar as opiniões de Tywin e agir de acordo com seus conselhos, mas em tempo, o rei passou a deliberadamente agir de forma contrária ao que Tywin lhe sugeria, não por conta de uma crença de que sua mão cometesse algum tipo de erro, mas apenas como uma forma de demonstrar à sua corte quem estava realmente no comando por ali, e que Aerys não era o tipo de homem que se deixava levar pelas ideias de outros. Um exemplo disso se deu quando Myr e Tyrosh se envolveram em mais uma guerra comercial com a velha Volantis. Tywin sugeriu ao rei que Westeros deveria se manter neutra diante do conflito, pois nada teria a ganhar se alinhando a um ou ao outro lado, e Aerys, em resposta, providenciou ouro e armamentos aos volantinos, não por esperar nada em especial da velha cidade, mas apenas como forma de tomar um partido próprio. Quando as casas Blackwood e Bracken, inimigas históricas nas terras fluviais, se envolveram em uma disputa fronteiriça menor, Tywin desejava se colocar ao lado dos Blackwood, o que levou Aerys a tomar o partido dos Bracken, por nenhum outro motivo além de fazer o oposto do que o Lorde Ocidental acreditava ser o mais correto. Além disso, o rei reverteu todas as reduções de taxas alfandegárias dos portos do reino instituídas por Tywin, apesar dos protestos deste, elevando-as em 2 vezes em Vila Velha e Porto Real e triplicando-as em Lannisport e outros portos do reino. Isso obviamente prejudicou o comércio em Westeros sensivelmente, e quando uma delegação de comerciantes se colocou diante do trono para protestar, Aerys mentiu a eles, se desculpando pelo que ele afirmava ter sido uma iniciativa de sua mão, e prometeu reverter suas ordens, apenas para embaraçar Tywin diante dos homens poderosos que ali se encontravam. Como resultado, Aerys recebeu muito crédito pelas ações de Tywin, ao mesmo tempo em que suas mentiras apenas deixaram seu antigo amigo ainda mais contrariado e furioso. O rei também tendia a ignorar as recomendações de Tywin para novos postos importantes na corte, preenchendo-os com homens de sua própria escolha, como na instância em que a mão sugeriu que seu irmão, Sor Tygett, como novo mestre de armas da Fortaleza Vermelha, e o rei indicou Sor Lyandarel ao invés disso. A raiva de Aerys com relação aos rumores sobre o suposto governo de Tywin sobre Westeros atingiu o auge quando o rei ficou sabendo que o capitão da guarda pessoal da mão, Sor Ilyn Payne, fora ouvido se gabando, orgulhoso, de que era seu senhor o verdadeiro governante dos 7 reinos. E como forma de impor ao homem uma punição exemplar, Aerys ordenou que ele fosse capturado e levado à sua presença, onde sua língua foi arrancada com pinças quentes por conta de suas palavras, tornando o homem em um mudo dali em diante. Depois disso, um Aerys furioso se tornou ainda mais determinado a colocar Tywin em seu devido lugar, e a mostrar a todo o reino que o Senhor Ocidental, a quem ele se referia de forma jocosa como seu todo-poderoso servidor, era no fim das contas apenas isso mesmo, um servo. No ano 272 após a conquista, um torneio de aniversário foi celebrado na corte para comemorar os 10 anos da ascensão de Aerys ao trono, e o evento foi organizado pelo próprio Lord Tywin.
Lady Joanna voltou à capital para participar do evento, trazendo consigo seus gêmeos de 6 anos de idade, Cersei e Jaime Lannister, os 2 pequenos orgulhos do ocidente. Numa noite, Aerys mais uma vez embriagado perguntou a Joanna, em voz alta, de forma cômica, se amamentar os gêmeos havia arruinado seus seios, sugerindo uma indecorosa intimidade com a esposa de Tywin, o que gerou muitas gargalhadas entre os puxa-sacos de Aerys e inimigos de Tywin na corte, mas humilhou por completo Lady Joanna. Lord Tywin se sentiu tão ultrajado com a desonra feita ao nome de sua esposa que, no dia seguinte ao festim, tentou apresentar sua renúncia formal ao cargo de mão, mas Aerys recusou, provavelmente apenas como uma forma de contradizê-lo mais uma vez, de modo que, pelo menos por enquanto, Tywin permaneceu como a mão. Logo, os cortesãos mais ambiciosos perceberam a rusga existente entre o rei e sua mão e notaram que uma das formas mais simples de se angariar o apreço de sua graça era simplesmente zombar do solene Lorde Ocidental, e ao mesmo tempo, muitos dos lordes na corte que eram inimigos de Tywin ou que simplesmente não simpatizavam com o solene Lorde sem humor se sentiam encantados com toda aquela troça. Apesar de tudo isso, Lord Tywin sofreu todas essas indignidades em silêncio, jamais respondendo aos insultos e às piadas, sem demonstrar sinais de abalo ou fraqueza, o que não era o mesmo que dizer que ele não absorvia tais insultos e que não responderia ao seu devido tempo a todos eles, de uma forma ou de outra. O ano 273 foi marcado por uma grande tragédia para Tywin pessoalmente e para a casa Lannister em geral. Lady Joanna faleceu durante um trabalho de parto, dando à luz um filho anão levemente deformado, de nome Tyrion, e Aerys foi ouvido dizendo aos outros na corte que tanto a morte de Joanna quanto o nascimento do anão haviam sido punições exemplares dos deuses ao Lorde Ocidental, para ensiná-lo a virtude da humildade e a não tentar se sobrepor aos próprios deuses ou à autoridade de seu rei. Notícias sobre essas palavras do rei atingiram o rochedo, onde Tywin se encontrava profundamente enlutado pela morte de sua bem-amada, e a partir deste momento, todo o restante de afeto entre os 2 antigos amigos de infância havia sumido, e restara apenas o rancor e a desconfiança. Ainda assim, Lord Tywin seguiu como mão de Aerys, já que não teria nenhuma boa desculpa para se ausentar de seu posto, e enquanto isso acontecia, o rei se tornava cada vez mais errático, desconfiado e violento. O ano seguinte, 274, apresentou uma leve melhora no quadro de Aerys com o nascimento de seu segundo filho, o príncipe Jaehaerys, que veio com boa saúde a princípio. Aliás, seu nascimento quase trouxe Aerys ao seu antigo ser, mas tudo mudou mais tarde no mesmo ano, quando Jaehaerys também morreu tragicamente, marcando um momento de ruptura mental do rei, de que ele jamais se recuperaria. Em sua fúria cega, Aerys ordenou que a ama seca que havia sido atribuída a Jaehaerys fosse decapitada, acreditando firmemente que sua morte fora culpa dela. Mas não demorou até que o rei tivesse uma súbita mudança de pensamento, convencido agora de que fora sua senhora amante a responsável por envenenar o bebê, por ciúmes. Por isso, o rei ordenou que ela e sua família inteira fossem presos, torturados e eventualmente executados. E sob essa tortura, todos confessaram a suposta conspiração para a morte do príncipe, embora seus relatos fossem todos desencontrados e conflitantes, o que sugeriria que apenas foram arrancados na base da dor, e não fossem verossímeis. Contudo, depois desse episódio sombrio, a mente de Aerys divagou mais uma vez, e ele empreendeu uma caminhada de penitência pelas ruas da capital, até o grande septo de Baelor, onde rezou com o alto septão, prometendo se manter dali em diante fiel à sua esposa e aos seus votos matrimoniais. Essa promessa, ao contrário de outras em sua vida, parece ter sido uma que Aerys estava disposto a seguir, pois deste dia em diante ele perdeu todo o interesse em qualquer mulher que não fosse Rhaella. As orações aos deuses parecem ter surtido efeito, pois já no ano seguinte, 276, a rainha deu à luz mais um filho, o príncipe Viserys, que tinha saúde forte o suficiente e sobreviveu à infância. Ainda assim, o rei estava compreensivelmente paranoico sobre sua segurança e ordenou que cavaleiros da guarda real permanecessem ao lado de seu berço, dia e noite, não permitindo que ele ficasse a sós com ninguém, nunca, nem mesmo com a própria mãe. Ademais, os presentes vindos de todos os cantos do reino ao novo príncipe foram todos reunidos em uma pilha no pátio da fortaleza e então queimados por ordem do rei, pois este temia que pudessem estar encantados ou amaldiçoados de alguma forma. Quando o leite de Rhaella secou, Aerys ordenou ao seu próprio provador real que provasse o leite dos úberes da ama seca antes de lhe permitir alimentar Viserys, mais uma vez por um medo paranoico de que a mulher pudesse ter envenenado os próprios mamilos.
Na segunda metade daquele mesmo ano, Lord Tywin realizou um suntuoso torneio fora das muralhas de Lannisport para celebrar o nascimento do novo príncipe, e alguns sugeriram que tal festim foi organizado pelo Lorde Ocidental como um gesto de boa vontade e reconciliação com Aerys, embora não saibamos ao certo se isso é verdadeiro ou não. Durante o torneio, Tywin apresentou ao velho amigo um pedido formal para que sua filha, Cersei, desposasse o filho mais velho do rei, Rhaegar. E embora tal pedido parecesse perfeitamente razoável em outras circunstâncias, o medo fundamental de Aerys do poder e das ambições de sua mão o fez rejeitar a proposta rudemente, argumentando que Tywin era tão somente um servo do reino e que a filha de um mero servo não era uma união adequada para um príncipe de sangue real. Um argumento tremendamente arrogante que colocou um fim a qualquer tipo de tentativa de reconciliação entre o rei e a mão, e ao torneio também de certo modo, pois este terminou sem um costumeiro banquete final e a corte de Aerys partiu sob uma atmosfera sombria, sem que ele e Tywin voltassem a se falar pessoalmente. O ano de 277 após a conquista talvez tenha sido um dos mais cruciais em toda a história não só do reinado, mas da vida de Aerys Targaryen. Lord Denys Darkling, o Senhor do Forte Pardo, em Val d'Ocaso, desejava angariar para si uma ordenança especial da coroa, que lhe daria mais autonomia para operar em seu porto, que vinha sendo economicamente estrangulado pelo enorme fluxo comercial que escolhia simplesmente rumar até a capital, que não ficava distante. Por isso, ele peticionou junto a Lord Tywin em busca dessa autonomia, e foi recusado, pois o Lorde sabia que, caso Val d'Ocaso se tornasse um porto mais atraente, Porto Real perderia negócios, e isso consequentemente impactaria nas finanças da corte. Mas Lord Denys não era o tipo de homem para desistir fácil, e por isso ele arquitetou um plano profundamente ousado. Notando a clara rusga existente entre o rei e a mão, Lord Denys reteve os pagamentos de taxas devidas à coroa e, ao invés disso, convidou o rei para vir pessoalmente até Val d'Ocaso, onde ele peticionaria diretamente a sua graça por uma nova ordenança, dando a entender a Aerys que desejava se esquivar do serviçal e falar diretamente com o chefe, algo que naturalmente agradou ao monarca. A princípio, mesmo assim, Aerys pretendia recusar o convite, julgando que uma questão alfandegária menor como aquela não valeria seu tempo, mas sua mente mudou novamente quando Tywin o aconselhou a fazer precisamente isso, recusar o convite nos termos mais duros possíveis, o que o impeliu a aceitá-lo, apenas para contradizer sua mão mais uma vez, provando que seria capaz de lidar com a situação sem sua ajuda. Depois de informar a grande mestre Pycelle e ao seu pequeno conselho de sua real decisão, Aerys partiu escoltado apenas por uma pequena força, liderada pelo cavaleiro branco Sorgwain Gaunt, apesar dos protestos de Tywin, que provavelmente já era capaz de enxergar ali alguma espécie de armadilha. A suspeita do Lorde se mostraria correta em pouco tempo. O convite era, de fato, uma armadilha, e Aerys, em sua empáfia, havia caído diretamente nela. Boa parte de sua escolta, incluindo Sorgwain, foi morta, e Aerys foi tomado como cativo dos Darkling. O evento, que ficaria conhecido pela posteridade como o Desafio de Val d'Ocaso, duraria meio ano, e enquanto Lord Tywin, ciente do seu dever, reuniu uma poderosa força militar e sitiou a cidade-porto com a missão de libertar Aerys, o rei passou esse tempo todo sendo humilhado e desrespeitado nas mãos dos Darkling e de seus servidores da Casa Hollard, tendo sua barba puxada de forma desdenhosa e sendo até mesmo insultado. Enquanto isso, Lord Denys, ciente do perigo daquela situação toda, mantinha sempre clara sua ameaça de assassinar o rei ao primeiro sinal de uma tentativa de invasão de sua cidade, o que tornava a situação toda um impasse. Ainda assim, Tywin estava disposto a invadir Val d'Ocaso, mesmo sob o risco de ter o sangue de Aerys em suas mãos, mas a situação acabou por se resolver de outra forma. O valente Sir Barristan Selmy, um membro da Guarda Real oriundo das Terras da Tempestade, se ofereceu para invadir Val d'Ocaso na calada da noite, adentrar o Forte Pardo sem ser detectado e resgatar Aerys por debaixo do nariz de Lord Denys. E Tywin lhe concedeu um dia para sua tentativa de resgate, após o que atacaria Val d'Ocaso, arrasaria a cidade e executaria todos os Darkling por seu feito. Era a hora do lobo quando Sir Barristan adentrou a cidade, e era a hora do lobo quando ele saiu, tendo vingado a morte de seu companheiro de branco e resgatado Aerys, levando-o para um local seguro mesmo após ter sido ferido na fuga. Com a vida de Aerys agora segura atrás das linhas do cerco, Lord Tywin cumpriu sua ameaça, invadindo Val d'Ocaso e capturando todos os envolvidos no episódio do desafio. Lord Denys se rendeu e tentou implorar por misericórdia, mas um Aerys colérico ordenou que ele fosse prontamente decapitado.
Depois, ainda não satisfeito, ele ordenou a completa destruição da casa Darkling, bem como dos Hollard, e todos os membros de ambas as casas foram horrivelmente torturados por ordem do rei, antes de serem queimados vivos em estacas, para que compreendessem o preço de desafiar os dragões. A única exceção a isso foi o pequeno Dontos Hollard, que apenas foi poupado do mesmo destino através de um pedido pessoal de Sir Barristan por sua vida, dada sua pouca idade e nenhuma participação no desafio, pois Aerys, por mais furioso que estivesse, não poderia negar um pedido do homem que havia salvo sua vida. Em retrospecto, os cronistas do reino consideram o episódio do desafio o estopim que fez aflorar por completo a loucura na mente de Aerys, e depois de seu retorno à capital, o rei jamais seria o mesmo novamente. Todos os traços de seu antigo charme desapareceram e, profundamente abalado pela experiência que tivera, o rei se recusou a abandonar a segurança da Fortaleza Vermelha pelos 4 anos seguintes ao desafio. Sua natureza ciumenta e invejosa se converteu em pura paranoia, alimentando as mais diversas ilusões de sua graça, que enxergava inimigos e conspirações contra si em todos os lugares. Isso fez com que a relação entre Aerys e Tywin, que já estava abalada, se deteriorasse ainda mais depressa, com o rei até mesmo passando a pensar que Tywin secretamente havia desejado que ele perecesse nas masmorras de Valdocaso. Sua desconfiança se estendia também à sua rainha e ao seu herdeiro, e o rei passou a acreditar que Tywin e Rhaegar vinham planejando secretamente uma conspiração para derrubá-lo do poder de uma vez por todas, causando sua morte ao invadir Valdocaso e permitindo que Rhaegar ascendesse ao trono, se casando depois com Cersei e tornando uma Lannister uma nova rainha. Aquilo era enlouquecedor, e para prevenir que tal conspiração prosperasse, Aerys convocou à corte o único homem em que julgava ainda poder confiar, seu velho amigo Lord Steffon Baratheon, e lhe ordenou que partisse de Westeros em direção às Cidades Livres, até a Velha Volantis, para encontrar lá uma donzela adequada, do orgulhoso sangue valeriano, para desposar Rhaegar, impedindo assim qualquer possibilidade de um casamento com Cersei. O fato do rei ter confiado uma missão tão importante a Lord Steffon fez muitos na corte de então ponderarem que seu plano era o de nomear Steffon como sua nova mão, após seu retorno a Westeros, enquanto destituía, prendia e executava Tywin pelo crime de alta traição. E embora não saibamos se essa era mesmo a intenção do rei, a mera especulação deleitou muitos dos lords da corte, pois Tywin seguia sendo uma figura pouco amada. Contudo, o destino e os deuses tinham outros planos. A expedição de Lord Steffon foi um fracasso e, em seu retorno a Westeros, seu navio, Orgulho do Vento, se espatifou contra as rochas da Baía dos Naufrágios por causa de uma tempestade marinha, matando o Lorde e sua esposa. Apesar disso ter sido um evento climático incontrolável, Aerys ainda assim, em sua profunda paranoia, passou a acreditar que de alguma forma fora Tywin o responsável por assassinar Lord Steffon, sabendo que ele era o último aliado confiável do rei para abrir caminho para seus planos de conspiração. Por isso, Aerys passou a temer Tywin ainda mais, afirmando a Pycelle que ele não poderia demiti-lo como mão, pois uma vez livre de sua atribuição, Tywin iria assassiná-lo também. Durante os últimos anos de seu reinado, Aerys ainda precisava encontrar Tywin de tempos em tempos, mas apenas fazia isso quando todos os 7 membros de sua guarda real estavam presentes para defendê-lo se fosse necessário, tamanho seu temor. O rei precisava de uma rede poderosa de informações para contrapor as conspirações que o cercavam, e nesse contexto, ele ouviu falar nos talentos de um notório eunuco Essoci, de nome Varys, que era uma espécie de senhor do crime na cidade livre de Pentos, e por isso ele ordenou que uma mensagem fosse enviada ao homem, por assim dizer, oferecendo-lhe um lugar em sua corte, como seu novo mestre dos murmúrios. Além de suas credenciais, Aerys acreditava que apenas um estrangeiro sem conexões pregressas com os lords de Westeros e sem motivações pessoais no continente seria confiável o suficiente para informá-lo sobre as muitas ameaças que o cercavam. Varys aceitou o convite real e, em pouco tempo, fazia parte do pequeno conselho de Aerys, arquitetando uma grande e poderosa rede de espiões por todos os cantos do reino, que mantinha Aerys sempre bem informado de conspirações, mesmo aquelas que o rei pudesse ter deixado passar, o que rendeu ao estrangeiro a alcunha sinistra de A Aranha dos Segredos. A questão do casamento de seu herdeiro foi resolvida no ano 279, quando o rei escolheu a princesa Elia Martell de Dorne como a nova esposa de Rhaegar, neutralizando a ameaça de Cersei de uma vez por todas. O casamento se deu em 280, em uma vultosa cerimônia na capital, no Grande Septo de Baelor, mas Aerys não compareceu a ela, pois ainda temia um atentado contra sua vida, mesmo motivo pelo qual não permitiu também que seu filho Viserys comparecesse.
Tanto Rhaegar quanto sua nova esposa decidiram tomar residência em Pedra do Dragão ao invés de permanecerem na corte, e fica difícil não ponderar que a decisão do príncipe tenha sido motivada por sua relação deteriorada com o pai. E obviamente, essa decisão apenas deixou Aerys ainda mais convencido de que o filho pretendia mesmo conspirar para depô-lo e assumir o poder, fixando residência na ilha remota para poder planejar com mais calma seu golpe. Diante disso, especula-se que Aerys pudesse estar elaborando um contraplano, no qual deserdava Rhaegar por sua traição e nomeava Viserys como seu herdeiro, mas essa especulação nunca foi provada. Qualquer que fosse a verdade à época sobre a relação entre pai e filho, é fato que o nascimento da primeira filha do novo casal, a princesa Rhaenys, não ajudou em nada a melhorar as coisas. Quando ela foi levada à corte para ser apresentada ao rei, Aerys, que era notoriamente avesso aos Dorneses de maneira geral por uma questão largamente racista, teria farejado a criança e anunciado: "Ela cheira a Dornesa", em tom desdenhoso, se recusando até mesmo a tocá-la, e ainda que a rainha Rhaella a tenha acolhido com carinho, a fala do rei azedou ainda mais a relação de si com Rhaegar. Conforme sua mente divagava mais e mais, Aerys também se tornou cada vez mais violento, brutal, caprichoso e, principalmente, fascinado com o fogo, um dos símbolos máximos do poder histórico de sua casa, em especial pela substância altamente volátil e perigosa conhecida como fogo vivo, produzida pelos piromantes da corte e capaz de derreter a carne, o metal, a pedra e a madeira como se fossem sebo, além de ser quase inextinguível. Como a casa Targaryen já não contava com dragões havia mais de um século, o fogo vivo se tornou o elemento central do planejamento estratégico de Aerys, uma espécie de substituto ao fogo de dragão. Isso fez com que o rei prestasse especial atenção aos piromantes, uma guilda largamente suplantada pelos mestres da cidadela, tornando-os mais poderosos do que haviam sido em muitos anos. Já pelos idos do ano 280 após a conquista, o fogo vivo se tornou também o método favorito de Aerys para a execução de supostos traidores, ao invés dos métodos mais tradicionais, como o enforcamento ou a decapitação, e a fascinação do rei com a substância era tamanha que o líder dos piromantes de então, o sábio Rossart, eventualmente foi apontado pelo rei para um lugar no pequeno conselho, passando a ser conhecido como Lord Rossart, embora não fosse senhor de coisa alguma. As execuções de traidores com fogo vivo também tinham sobre o rei um efeito bastante adverso. Elas pareciam excitá-lo sexualmente, e mesmo que Aerys e Rhaella dormissem então em câmaras separadas, sempre que o rei assistia a uma execução, ele mais tarde ia aos aposentos da rainha, onde a tomava brutalmente, abusando de sua carne e causando-lhe grande dor, sem se importar com seu bem-estar, pois aparentemente molestar sua esposa parecia excitá-lo ainda mais. Quando um lugar na guarda real se tornou vago, com a morte de Sir Harlan Grandison em seu sono, a jovem Cersei se aproximou do rei e sugeriu o nome de seu gêmeo, o filho homem mais velho de Tywin, Sir Jaime, para o posto, o que o tornaria o mais jovem homem a integrar a prestigiosa guarda em toda a história, o que Aerys prontamente acatou, e algo que parecia a princípio ser uma grande honra. No entanto, não demorou até que Lord Tywin se desse conta da verdade. Aerys não fizera aquilo para honrar o jovem, mas sim como uma forma de privar Tywin de seu herdeiro, o herdeiro do Ocidente, para provocá-lo e humilhá-lo mais ainda. Além disso, a nomeação de Jaime à guarda significaria que ele passaria a ficar sempre próximo ao rei, tornando-o em um legítimo refém de Aerys, que poderia ameaçar Tywin caso ele saísse da linha em sua visão. A ira de Tywin pelo apontamento de Sir Jaime para a guarda foi tamanho, apesar de ele ter agradecido ao rei diante da corte para manter as aparências, que em pouco tempo ele renunciou ao seu cargo de mão e retornou ao rochedo, levando consigo Cersei. E dessa vez, o rei aceitou sua renúncia, nomeando Lord Owen Merryweather, da Campina, como sua nova mão, um homem velho e afável cujas qualificações mais notáveis para o cargo eram sua aptidão para organizar grandes banquetes e sua tendência a adular Aerys, algo que agradava ao rei. Com a partida de Lord Tywin, o alvo preferencial das suspeitas de Aerys passou a ser Rhaegar, e as tensões entre a facção leal ao rei e aquela que acreditava que o príncipe deveria assumir o poder se tornaram mais agudas dia após dia. Para fortalecer seu lado nessa querela, Aerys se tornou cada vez mais generoso e esplêndido com seus apoiadores, pois embora fosse cruel com aqueles que via como inimigos, era mão aberta com seus aliados. Dentro do pequeno conselho real, os lordes mais leais a Aerys, mesmo apesar de seu comportamento errático, eram Carlton Shelstead, o mestre da moeda, Lucerys Velaryon, o mestre dos navios, Simon Staunton, mestre das leis, o próprio Lord Varys, mestre dos murmúrios, e o sábio Rossart, sem uma atribuição específica.
Todos esses homens gozavam da confiança de Aerys e, por consequência, tinham grande poder na corte, pois haviam aprendido ao longo do tempo a torcer e a se aproveitar das paranoias e dos medos de Aerys para manipulá-la em seu próprio benefício, enquanto o rei, cego pelo seu próprio julgamento, se sentia satisfeito por estar cercado de homens ditos leais. Todos os outros lords e figuras-chave na corte eram apoiadores de Rhaegar, com as exceções do Grande Mestre e da Mão, que tinham a inglória tarefa de tentar manter as tensões entre as duas facções em xeque para permitir um mínimo funcionamento normal na corte. Pycelle chegou até mesmo a enviar uma carta à Cidadela relatando sobre as tensões na corte, escrevendo com preocupação que o clima na Fortaleza Vermelha se assemelhava muito àquele do período anterior à explosão da Dança dos Dragões, e temendo que uma nova guerra se aproximasse, a menos que um acordo entre as facções fosse firmado em breve. No ano 280 após a conquista, Lord Walter Rent, o Senhor de Harrenhal, anunciou que um torneio mais suntuoso do que qualquer outro seria realizado em sua fortaleza no ano seguinte, e o rei suspeitou que aquilo fosse apenas uma cobertura, arquitetada pelo príncipe Rhaegar como pretexto para reunir diversos dos seus conspiradores, para que pudesse maquinar suas traições sem levantar tantas suspeitas. Diante disso, o rei considerou suas opções para impedir esse encontro de conspiradores. Lord Shelstead o aconselhou a simplesmente proibir o torneio de acontecer, enquanto Lord Stalton foi ainda mais longe, sugerindo a Aerys que banisse de uma só vez todos os torneios no reino. Mas Lord Merryweather lembrou a sua graça de que os torneios eram populares tanto entre os nobres quanto entre os plebeus, e que uma medida como aquela poderia torná-lo impopular entre seus súditos, algo a que Aerys ainda era muito sensível. Por isso, a solução encontrada pelo rei foi diferente e, para a surpresa de todo o reino, ele anunciou que também compareceria, dando um fim ao seu período de clausura na Fortaleza Vermelha. O rei também decidiu que essa seria a oportunidade ideal para a investidura definitiva de Sor Jaime para seu posto na Guarda Real, diante de toda a grande nobreza dos reinos. Aerys esperava que sua presença naquele grande evento voltasse a lhe angariar o amor de seus súditos, depois de tantos anos desaparecido dos lugares públicos, mas essa esperança seria vã, pois desde o final do desafio, o rei havia negligenciado horrivelmente sua aparência física, e aquele que outrora fora considerado um belo homem era agora apenas a sombra do que havia sido. O trauma pelo qual havia passado lhe havia rendido um terror fundamental de qualquer tipo de lâmina afiada, e nesses anos todos, as únicas espadas que ele permitia perto de sua pessoa eram aquelas carregadas pelos mantos brancos. Como resultado, o rei não havia cortado seus cabelos ou aparado suas unhas desde o desafio, tornando-os terrivelmente longos e desgrenhados. Além disso, Aerys parara de se lavar com regularidade, o que fez com que se tornasse suja a um nível preocupante, com cabelos e barba emaranhados e repletos de partículas de sujeira. Ao mesmo tempo, o medo do rei de ser envenenado lhe havia motivado a comer menos, o que levou a se tornar também muito magro e seco. Todos esses fatores fizeram com que a visão de Aerys despertasse o ultraje e o horror entre seus orgulhosos lordes, que não podiam acreditar que seu reino agora era governado por tão triste e decrépita figura. O comportamento de Aerys também havia se alterado em decorrência de seus traumas e de sua mente divagante. Se antes ele havia sido um homem charmoso e encantador, era agora um velho dado a ataques de histeria, e seu humor ia desde a mais profunda alegria até a melancolia em um piscar de olhos, um traço típico de uma mente insana. Além disso, seus rompantes de risadas incontroláveis, longos silêncios injustificados, mudanças bruscas de humor e constantes ataques de choro tornavam a tarefa de conviver com o rei muito complicada para todos os seus súditos, e todos os que podiam evitavam sua presença. Para piorar a situação de Aerys, enquanto sua aparência e sua personalidade despertavam repulsa de seus comandados, seu filho Rhaegar parecia um líder natural e um nobre rei em cada centímetro de seu ser, sempre bem-quisto e apreciado por todos, apesar de seus modos austeros. Alto, limpo, reto e de boa aparência, o príncipe se mostrou também imparável nas listas do torneio, vencendo disputa após disputa. Quando Sor Jaime se apresentou diante de Aerys para ser sagrado como membro de sua guarda, o povo que a tudo assistia clamou com gosto, e por um breve momento de delírio, o rei acreditou que os brados direcionados ao jovem e belo cavaleiro fossem na verdade direcionados a si. O torneio terminou com a vitória de Rhaegar na lista final, e o herdeiro de Aerys chocou a todos ao passar direto por sua esposa Elia e coroar Lyanna Stark, a filha do Senhor de Winterfell, como sua rainha do amor e da beleza, um gesto temerário e perigoso, visto que a moça já era prometida a outro homem, Robert Baratheon, o jovem Senhor da Tempestade.
No ano seguinte, 282 após a conquista, pouco tempo após o nascimento do segundo filho de Rhaegar e Elia, o príncipe Aegon, o príncipe herdeiro desapareceu com Lyanna, e muitos nos reinos acreditavam que ele a havia raptado, incluindo Robert e o irmão mais velho de Lyanna, Brandon, o herdeiro do norte. Por isso, o jovem nortenho e um grupo de amigos cavalgaram prontamente até a capital e se colocaram às portas da Fortaleza Vermelha, conclamando Rhaegar a sair e enfrentá-los. Mas o príncipe real não se encontrava na capital naquele momento. Ao invés disso, quem os recebeu foi Aerys em pessoa, que ordenou a prisão de todos eles, pelo crime e pela audácia de ameaçarem a vida do príncipe, pois ainda que o rei desconfiasse de Rhaegar, ele não permitiria que a honra da casa real fosse manchada daquela forma sem uma resposta à altura. Então, Aerys enviou mensagens aos pais de todos os capturados, demandando que eles fossem à capital para responderem pelos crimes de seus filhos. E quando eles o fizeram, o rei ordenou que eles fossem presos também para aguardarem por seu real julgamento. No entanto, não houve um julgamento propriamente dito. Aerys ordenou que todos fossem sumariamente executados, com as exceções de Ethan Glover, de Brandon e de Lord Rickard Stark. O Lorde do Norte demandou o julgamento pela batalha para provar sua inocência e conquistar sua liberdade e a de seu filho, e Aerys surpreendentemente concordou com sua demanda, elegendo o fogo como campeão da casa Targaryen. Mas como o fogo, um elemento natural, seria o campeão de sua causa? Aerys tinha uma resposta simples para essa pergunta. Ele ordenou que Brandon fosse preso a um dispositivo elaborado que ele adquirira nas Cidades Livres, que se tornava mais apertado e preso à medida que o jovem nortenho se debatia, e então apresentou seu pai, preso e pronto para o abate. Ele ordenou que seus piromantes acendessem sobre o Lorde suspenso uma pira de fogo vivo e proferiu sua terrível sentença. Tudo o que Lord Rickard precisaria fazer para vencer aquele combate e provar sua inocência seria não arder. Então, um Brandon horrorizado lutou com todas as forças para tentar se libertar do dispositivo sádico ao qual havia sido preso e salvar a vida do pai, que começou a derreter dentro de sua própria armadura. Nem é preciso dizer que tanto Lord Rickard quanto Brandon morreram ali, na Sala do Trono, diante do olhar de um Aerys vidrado. Depois das mortes dos nortenhos, a paranoia do rei ainda não estava satisfeita, e por isso ele enviou a Lord Jon Arryn, o Senhor do Vale, uma mensagem, ordenando a ele que enviasse para a capital as cabeças decepadas de seus protegidos, Eddard Stark, o segundo filho de Lord Rickard e novo Senhor do Norte, e o próprio Robert, noivo de Lyanna e Senhor da Tempestade. Aerys esperava que o velho senhor atendesse prontamente a sua ordem, mas Lord Jon surpreendeu o rei ao se recusar a obedecê-lo, e ao invés disso, ao levantar seus estandartes em rebelião. A guerra que se seguiu, a chamada Rebelião de Robert, contrapôs a dinastia Targaryen aos rebeldes liderados pelo Senhor da Tempestade, por Lord Arryn e por Eddard Stark, sendo mais tarde reforçados pelos Tully de Correrio. Do lado de Aerys, as casas Martell e Tyrell se colocaram em campo, mas a mais notável das exceções no campo de batalha eram os Lannister. Lord Tywin permanecia em seu silêncio agourento, dentro do rochedo, sem responder às convocatórias de Aerys para que ele viesse em defesa da coroa. Lord Merryweather, a mão fraca de Aerys, foi rapidamente substituído por um jovem mais enérgico, Lord Jon Connington, que foi encarregado pelo rei de suprimir aqueles traidores rebeldes de uma vez por todas. Connington prometeu a Aerys que traria a cabeça de Robert para sua graça, mas após a derrota das forças lealistas na Batalha de Septo de Pedra, da qual Lord Connington voltou ferido e humilhado, Aerys perdeu a confiança nele e, em um de seus rompantes de crueldade, não apenas o destituiu de seu cargo comum, também removeu dele suas terras e títulos, e ordenou seu pronto exílio para o outro lado do Mar Estreito, substituindo-o como mão por Lord Shelstead. Até aquele ponto, Aerys acreditava que Robert e sua laia fossem apenas um incômodo menor, mas a Batalha dos Sinos o convenceu de que, pelo contrário, aquele jovem talvez fosse a maior ameaça enfrentada pelos Targaryen desde o final das rebeliões Blackfyre. Por isso, ele passou a se preparar para a possibilidade de uma eventual vitória rebelde, arquitetando com seus piromantes mais graduados a conspiração do Fogo Vivo, que consistia basicamente em sua vingança final contra seus inimigos. Ele ordenou que depósitos da substância fossem guardados em diversos pontos do subsolo da capital, e em caso de uma vitória rebelde da tomada da capital pelas forças de Robert, o rei ordenaria que todos fossem acesos ao mesmo tempo, transformando o Porto Real inteiro em uma pilha de cinzas e ossos carbonizados, não deixando nada para Robert conquistar e, ao mesmo tempo, rendendo a Aerys a maior pira funerária da história dos Sete Reinos.
Infelizmente, a nova mão de Aerys, ao descobrir sobre o esquema do rei, protestou contra o plano, confrontando sua graça, e quando ficou claro que o rei não seria demovido da ideia, Lord Shelstad se demitiu de seu posto, atirando a corrente de seu cargo aos pés de sua graça. O que era aquela renúncia senão desobediência, e o que era desobediência senão traição? Por essa afronta, Aerys ordenou que o próprio Shelstad fosse queimado vivo e escolheu como sua nova mão o único homem que dividia seu profundo apreço pelo fogo vivo, Lord Rossart em pessoa. Depois do final da Batalha do Tridente, quando a notícia sobre a morte do príncipe Rhaegar atingiu a corte, Aerys ficou verdadeiramente preocupado, pois a guerra parecia estar correndo muito mal para sua dinastia, e ele acabara de perder seu herdeiro. A vitória final dos rebeldes parecia uma questão de tempo, e por isso, o rei ordenou que a rainha Rhaella e o príncipe Viserys fossem removidos da cidade, levados de navio até Pedra do Dragão, para garantir que a dinastia do Dragão se perpetuaria mesmo em caso de uma derrota ali. No entanto, ele insistiu em manter a princesa Elia e seus 2 filhos na capital, para se assegurar da continuada lealdade de Dorne, pois Aerys, como de costume, temia uma traição de última hora. As esperanças da casa Targaryen pareciam perdidas, mas um acontecimento inesperado mudaria tudo de uma hora para outra. Em um determinado momento, uma hoste de 12.000 soldados estacionou às portas da capital, mas não eram 12.000 rebeldes, como Aerys esperava, e sim 12.000 ocidentais, liderados por Lord Tywin em pessoa. Afinal de contas, o Senhor do Ocidente havia respondido aos seus apelos por ajuda e viera defender a coroa. Sim, agora sim, os Targaryen teriam uma chance de virar a maré daquela guerra. Contudo, houve uma certa discordância dentro do pequeno conselho quanto ao que fazer diante daquela hoste. Lord Varys, que sempre fora o principal informante de Aerys desde sua chegada à corte, lhe advertiu a não abrir os portões para o exército de Tywin, pois estava desconfiado de suas intenções, mas o grande mestre Pycelle disse a Aerys que os Lannister eram sim dignos de sua confiança, e o urgiu a abrir os portões da capital, e Aerys acabou escolhendo ouvir Pycelle, pois estava desesperado por uma chance de contra-atacar. Aquele se provaria como sendo seu erro derradeiro. Tão logo os portões foram abertos, os soldados Lannister começaram a saquear a capital e a matar de maneira indiscriminada os cidadãos porto-realenses, e o saque a Porto Real se iniciou. Aquilo convenceu Aerys de que, de fato, o fim havia chegado, e ele decidiu agir de imediato. Ele convocou sua mão, Lord Rossart e Sir Jaime Lannister, que ele desejava manter junto de sua pessoa como um legítimo refém. As últimas ordens reais diante do colapso da capital foram: ele mandou que Jaime partisse de encontro a Tywin para trazer ao rei a cabeça do traidor e ordenou a Rossart que colocasse em curso o plano de incendiar a cidade com o fogo vivo que haviam escondido, para queimar os traidores consigo e não deixar nada para Robert e seus seguidores dominarem. O problema é que nenhuma das 2 ordens do rei jamais seria cumprida, pois pouco tempo depois, Sir Jaime retornou à sala do trono, com a espada dourada rubra de sangue, e quando Aerys exigiu saber se aquele sangue era de seu pai, e se ele havia cumprido sua vontade, Jaime respondeu que aquele era o sangue de Lord Rossart, o que deixou Aerys horrorizado. Mais um traidor, aquilo não era possível. E então, o rei se deu conta do que estava prestes a acontecer. Jaime iria matá-lo. Em pânico, Aerys fugiu para o trono, tentando buscar refúgio, mas foi puxado sem cerimônias para longe, protestando e guinchando de forma muito pouco régia, para então ser trespassado pela lâmina de seu último cavaleiro branco. Aerys II faleceu no ano 283 após a conquista, aos 39 anos de idade, muito embora aparentasse uma idade muito mais avançada, como um rei quebrado, amedrontado e inglório, encerrando assim a dinastia dos dragões por sobre os 7 reinos de Westeros.